Agora eu vou mostrar como a gente faz para mapear os blocos do while e for em funções recursivas. Então vamos começar mapeando o laço do while para uma função recursiva. Como é que eu faço? Bom, vamos supor esse código aqui, ó. É um do while que tem várias instruções dentro do bloco do while aqui, tá? Legal. E vamos supor que ele deva continuar nesse laço enquanto o i for diferente de zero. Como é que a gente faz para transformar isso numa função recursiva? É fácil. Como a gente tem a nossa função recursiva, eu vou criar aqui a função recursiva. Void faz algo. Ok? Legal. E agora, o que eu vou fazer? No meu laço do while, eu sei que quando esse do while for executado, certamente essas instruções vão ser executadas pelo menos uma vez. Então o que eu faço? Eu pego essas instruções aqui, que eu sei que vão ser executadas pelo menos uma vez, e trago aqui para a minha função recursiva. Olha lá, trouxe aqui para a minha função recursiva. Logo em seguida, eu tenho a condição para verificar se eu vou repetir as instruções. Qual que é a condição? Enquanto o i for diferente de zero, repita. Então, o que eu vou fazer na minha função recursiva? Ao invés de colocar um while, eu vou colocar um if. Se o meu i for diferente de zero, então faço o quê? Repita. Como é que eu faço para repetir algo numa função recursiva? Chama a função novamente, faz algo. Pronto, é isso. Fiz um mapeamento do meu do while para minha função recursiva. Olha que bacana, olha como funciona. Se eu executar minha função faz algo a partir da função main ou de algum outro lugar, ele vai executar o faz algo, vai fazer com certeza o que está aqui e vai verificar. Se esse i for diferente de zero, então repita. I é diferente de zero? Se for, chama o faz algo de novo, vai executar tudo isso de novo, vai ver essa condição e assim por diante. É claro que aqui na minha função recursiva eu preciso ter o valor de i, certo? Então eu tenho aqui uma variável i que vai fazer alguma coisa. Legal? Então a gente vai usar como exemplo um dos primeiros programas que a gente fez quando a gente aprendeu o bloco do while. Olha lá, nesse programa o que acontece? Eu entro no do, aí ele tem um menu que ele apresenta. Olha, digite 1 para dizer oi, 2 para dizer tchau e 0 para sair. Aí tem a leitura da variável i, e se o usuário digitou 1, ele vai apresentar oi na tela. Se ele digitou 2, vai apresentar o tchau. E supondo que ele tenha digitado 1 ou 2, ele vai verificar a condição aqui, né? O i é diferente de 0? É diferente de 0. Então ele vai voltar aqui em cima, vai apresentar o menu de novo. 1 para dizer oi, 2 para dizer tchau e 0 para sair. Enquanto o usuário digitar um valor que for diferente de zero, ele vai dar a mensagem aqui que ele deve dar e vai continuar apresentando o menu na tela. Até o momento em que o usuário digite zero. Quando ele digitar zero, ele sai do while, certo? Então, como a gente faz para transformar esse código em uma função recursiva? Vamos lá. Vamos fazer o que a gente viu aqui nesse outro exemplo. Ó. Eu vou usar o mesmo código, a mesma estrutura. O que eu falei é... O que você faz dentro do while, você copia ele inteiro, ó, copia todo o código aqui. Tá? Nem interessa o que ele faz, simplesmente copia o código. E está pronto. Olha lá, olha que barato. A condição aqui do while tem que se manter a mesma condição aqui no if. Legal? Então, quando a função main for executar esse faz algo, o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui, vai apresentar 1 para dizer oi, 2 para dizer tchau, 0 para sair, vai pedir para o usuário digitar alguma coisa e se o usuário digitou 1, ele imprime oi, se ele digitou 2, vai imprimir tchau e ele vai verificar, o i é diferente de 0? É diferente de 0. Então o que vai acontecer? Vai chamar o faz algo de novo. Ele vai voltar a chamar a função faz algo que vai continuar apresentando isso aqui enquanto o usuário não digitar o 0. É interessante você fazer um do while de forma recursiva? Claro que não. Né? Imagina que esse programa está sendo executado e o usuário não digita 0, né, várias mil vezes. Tá? Então esse programa está sendo executado há vários dias e já passaram não sei quantas mil vezes e o usuário ainda não digitou 0. O que isso significa? Que a cada execução do faz algo vai ser empilhada uma nova função na memória. Vai chegar uma hora em que a memória
vai explodir, né? Vai explodir no sentido figurado. A memória stack vai estourar, vai transbordar, tá? E o programa vai parar. Eu estou mostrando esse programa para vocês verem que dá para a gente fazer de forma recursiva, tá? E para a gente treinar a partir de algo que a gente já conhece. Legal? Então vamos ver executando esse código aqui. Ó. Eu vou pegar esse mesmo código, torcer para não ter cometido nenhum erro aqui. Olha lá. Muito bem. E na minha função main, eu vou chamar o faz algo. Então, faz algo. Ok? Quando executar, ele vai chamar o faz algo e espero que dê tudo certo. Vamos lá. Opa, tem um L aqui que está errado. Pronto. Olha lá. 1 para dizer oi, 2 tchau e 0 para sair. 1, ele diz oi e apresenta o menu de novo. 2, diz tchau, certo? Até a hora que você escolheu o 0. E aí ele sai do programa. Bacana? Então funcionou, com exceção desse L que eu coloquei maiúsculo aqui, né? Então verifiquem na hora de fazer o seu código. Então nós vimos como mapear um do while para uma função recursiva. Vale a pena fazer uma coisa dessa? Não. Mas a gente viu que dá. Legal? E o importante é, quando isso for executado, quando essa função for executada, a função main vai chamar a função faz algo. Vai entrar na função faz algo, vai executar aquelas linhas, né? A linha 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí vai entrar aqui no switch, tem o case 1, case 2. Quando entrar nesse if, se essa condição for verdadeira, quer dizer, se o usuário digitou qualquer valor que seja diferente de 0, ele vai executar, vai chamar a função faz algo de novo. Vai acontecer o quê? Vai apresentar o menu, vai esperar o usuário digitar o que ele tem que digitar, e se ele não digitou 0, ele vai chamar o faz algo de novo. O que vai acontecer? Executar tudo o que tem que executar aqui dentro. Se o usuário não digitar 0, se ele digitar 1, 2 ou algum outro valor, ele vai chamar, né, vai entrar aqui no if, vai chamar a função faz algo de novo. Vamos supor que nessa execução aqui, ele entra aqui, faz o que tem que fazer, mas digita 0. Quando digitou 0, então essa condição foi falsa. Então ele sai dessa condição, ele não vai entrar nesse if, né? E vai vir para cá. Como aqui não tem mais o que fazer, o que acontece? Eu volto exatamente para o ponto onde essa função foi chamada. Que foi aonde? Dentro desse if, desse if aqui, nessa execução do faz algo. Quer dizer, a linha 20, nessa execução. Ele continua aqui da linha 20. Não tem mais o que fazer, volta para quem chamou. Quem chamou? A linha 20, nessa execução do faz algo. Aqui embaixo não tem mais o que fazer, volta para quem chamou. Para a linha 20 nessa execução, não tem mais nada para fazer aqui, volta para a função main, aonde foi chamado. É isso que acontece quando eu executo esse código aí. Legal? Maravilha. Então agora vamos ver como a gente faz para mapear o while para uma função recursiva. Vai ser quase idêntico. A gente só vai mudar aonde está o if, certo? Vamos ver. Então, como exemplo, um dos usos do while que a gente fez nos primeiros exercícios quando a gente começou a aprender o bloco while foi usar ele para fazer verificação de alguma coisa. Por exemplo, aqui no nosso código, né? Então, vamos supor que o programa peça para você digitar um número entre 1 e 6. Então, ele vai esperar você digitar. E aí, ele vai fazer essa verificação, né? Enquanto o valor for um valor inválido, quer dizer, enquanto o i for menor do que 1 ou o i for maior que 6, que é um valor inválido, então ele vai apresentar aqui, ó, digitou errado, tente novamente, e vai esperar o usuário digitar de novo. Depois que o usuário digitou, ele volta aqui em cima e faz a verificação. Então, isso aqui vai acontecer enquanto o usuário digitar um valor inválido, certo? Então, pode ser que eu nunca entre nesse while aqui, correto? Por exemplo, quando o programa for executado, vamos supor que eu digite o número 3. Então ele vai verificar, olha, o 3 é menor que 1? Não é. 3 é maior do que 6? Não é. Então essa condição é falsa, ele pula daqui, ele nunca vai ter entrado nesse while e vai apresentar o fim. Legal? Por outro lado, se eu começo esse programa e digito 0, que é um valor inválido, né, ele vai verificar, 0 é menor que 1? É. Então, como é verdadeiro aqui, ele entra e fala, olha, você digitou errado, tenta de novo. Vamos supor que eu digitei 8. Quando eu voltar aqui em cima, ele vai verificar. 8 é menor que 1? Não.
Mas 8 é maior que 6? É. Então essa condição é verdadeira, ele vai entrar aqui, vai falar que você digitou errado. Até que você digite, por exemplo, 5. Opa, digitou 5, volto aqui no while. 5 é menor que 1? Não é. Falso. 5 é maior que 6? Também não é. É falso. Então essa condição é falsa, significa que eu digitei um valor válido, né? Ele pula o bloco while e apresenta o fim. Como é que eu vou transformar esse código numa função recursiva? Veja, aqui eu tenho que verificar que pode ser que eu nunca entre nesse bloco. Então pode ser que eu execute a minha função recursiva e nunca entre aqui. O que isso significa? Isso significa que assim como no while eu tenho que fazer o teste aqui, né? Tenho que testar essa condição antes do meu código ser executado, eu vou fazer a mesma coisa aqui no meu faz algo. Eu vou colocar um if logo no começo da minha função recursiva. Então, eu vou pegar todo esse código aqui, afinal de contas, eu quero transformar só a minha função, só o meu laço numa função recursiva. Então, o resto não vai se tornar uma função, né? Olha lá. Eu vou copiar aqui. Legal. Só que ao invés de um while, vai ser um if, certo? Então, o que acontece? Eu ainda tenho que mexer no meu código, mas vamos ver. Ó. Quando o faz algo for executado, o que ele vai verificar? Se o i for menor do que 1 ou o i for maior que 6, eu executo o que está aqui dentro, certo? E aí, no fim de tudo isso aqui, agora eu faço a minha chamada recursiva. Faz algo, ok? Então, ele vai apresentar o que está aqui, ele vai executar o que está aqui só se essa condição for verdadeira. Ele chama o faz algo de novo. Bom, por que não está completo? Porque tenho a minha variável i. O que acontece? Para eu fazer a verificação dessa variável i, quando eu chamar minha função recursiva, eu tenho que passar o valor de i. Olha lá, quando eu entro aqui no meu bloco while, o meu i ele foi definido antes do while começar. Diferente do do while, né? Lá no meu exemplo do while, a minha variável i ela foi definida dentro do bloco do while. Aqui não, ó, o meu scanf está fora do while. O que significa que se eu for transformar isso numa função, eu tenho que criar um parâmetro aqui, ó, int i. Agora sim, quando eu chamar a minha função faz algo, eu tenho que passar um valor para ela. Ele vai fazer a verificação. Se essa verificação for verdadeira, quer dizer, o valor for inválido, ele vai pedir para digitar de novo. E quando ele chamar a minha função recursiva novamente, eu tenho que passar esse i aqui, ó. Legal? Então vamos fazer esse exemplo completo, inclusive com a main. Ó, na main, o que eu vou colocar na main? O que está aqui, ó. Esse trecho de código. Tudo que está fora do while, eu vou repetir aqui na main. Olha lá. Agora, aquilo que pertence ao bloco while, eu transformei numa função recursiva. Faz algo, então. Chamo faz algo. E quando eu chamar o faz algo nessa função main, eu tenho que passar o que o usuário digitou. Então, eu passo o valor de i. E depois da função faz algo, o que continuar aqui, ó, esse printf está fora do meu while. Então, eu trago para cá e coloco depois da minha função recursiva. Olha que legal. Então, quando a minha função main for executada, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa do que está acontecendo desse lado, ó. A minha função main vai ser executada, ele vai pedir para digitar um valor entre 1 e 6, que nem aqui. O usuário vai digitar. Vamos supor que o usuário digite 8. Então ele vai chamar o faz algo e vai passar o número 8. O faz algo aqui vai receber o número 8. 8 é menor do que 1? Não, mas o 8 é maior que 6. Então ele vai entrar nesse if e vai falar, olha, você digitou errado, tenta novamente. E vai esperar o usuário digitar algo. Vamos supor que o usuário digite 10. Então ele vai chamar a função faz algo e vai passar o 10. A função faz algo vai ser executada com i valendo 10. Como o i, né, o 10 é maior que 6, essa condição é verdadeira, ele vai entrar no bloco, vai pedir para você digitar algo de novo, para o usuário digitar algo de novo. Vamos supor que o usuário digite 5. Ele vai chamar o faz algo e vai passar o 5. Agora ele vai executar o faz algo valendo 5.
Opa, o 5 nem é menor que 1, nem é maior que 6, então essa condição é falsa. Como a condição é falsa, ele vai pular esse if inteiro, vai acabar de executar a função faz algo, quer dizer, vai interromper a recursividade. E aí ele vai voltando e para de executar até voltar na função main. Quando ele volta na função main, ele continua aqui e apresenta o fim na tela. Legal? Vamos ver esquematicamente como isso funciona. Olha lá. Então vamos executar aqui o nosso exemplo. Então vai ser iniciada a execução da função main. Tem essas três instruções que vão ser executadas, que estão sendo representadas aqui por esses três riscos. Aí logo em seguida vai ser executada a chamada da função faz algo com aquilo que o usuário digitou. Vamos supor que o usuário tenha digitado o valor 8. Então o que acontece? Vai ser chamada a função faz algo e vai ser passado o valor 8 aqui, ó. Então a função faz algo vai ser chamada nessa instrução aqui, certo? Então vai ser executada a função faz algo e vai ser passado aqui para a variável i o valor que o usuário digitou, por exemplo, 8. Então agora o faz algo vai ser executado e vai ser verificada a condição aqui, ó. Se o i for menor que 1 ou o i maior que 6, opa, o i é maior que 6, né? O 8 é maior que 6. Ele vai entrar aqui no bloco e vai executar. Você digitou errado, tente novamente, vai ter o scanf. Vamos supor que o usuário digitou 10. Então, ele vai chamar o faz algo aqui e vai passar o 10. Olha lá. Então, foi executado o faz algo e foi passado o valor 10. Então, o valor da variável i aqui vale 10. Ele vai verificar a condição if lá da linha 6. 10 é maior que 6, então a condição é verdadeira, vai entrar aqui no bloco do if. Vai falar que você digitou errado, vai pedir para tentar novamente, vai ter o scanf. Vamos supor que o usuário digitou 5. Então, vai ser chamada a função faz algo. Como ele digitou 5 aqui, então o faz algo vai ser chamado e vai ser passado o valor 5 para cá. O i vai valer 5. E aí vai ser executado esse faz algo. Ele vai verificar aqui, ó, o i é menor do que 1? Não, 5 não é menor que 1. O i é maior que 6? Não, 5 não é maior que 6. Então ele não vai entrar nesse bloco aqui. Como ele não vai entrar nesse bloco, ele vai pular o bloco inteiro, que está sendo representado por esses colchetes, né? Quando chegar aqui no fim da função faz algo, não tem mais nada a ser executado, ele vai voltar para quem chamou. Quem chamou essa outra função faz algo nesse ponto aqui, ó, na linha 10. Então ele vai continuar da linha 10, não tem mais nada para ser executado aqui, então ele sai do bloco, volta para quem chamou. Essa outra função faz algo nessa linha, continua daqui. Não tem mais o que fazer, volta para a função main, que foi quem chamou, né? Nessa linha aqui, que é a linha 19 no nosso exemplo. Agora a função main continua daqui. Opa, tem alguma coisa para fazer? Tem. Tem a execução da linha 21 aqui, um printf fim. Ele vai imprimir fim e acabou o programa. Bacana, né? Então a gente viu agora como a gente faz para mapear um while para um do while. E por fim, a gente vai ver como a gente mapeia um laço for. Um laço for, ele nada mais é do que um while disfarçado, certo? Ele é um while com contador. Então, vamos lá, vamos fazer. Então, para a gente entender como mapear o nosso laço for, a gente tem que lembrar como é que o for funciona. Quando ele é executado, a gente tem que lembrar que a inicialização do contador só acontece uma vez. Depois é feita essa comparação aqui. E esse incremento só é feito, na verdade, no fim da execução do meu bloco. Então, esse i++ aqui, no final das contas, ele só vai acontecer depois que o printf acontecer, quando eu estiver no fim do bloco. Vou colocar aqui i recebe i+1. Pronto. Que é a mesma coisa. Como é que a gente faz, então, para transformar isso numa função recursiva? Vamos lá. Esse int i e a inicialização da variável, a gente tem que considerar que isso está fora do loop, fora do laço, tá? Porque isso acontece uma vez só. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui o int i antes de chamar a função recursiva e já coloco o valor de i aqui antes da função recursiva ser chamada pela primeira vez. Pronto. Agora eu vou fazer um mapeamento. Então, a primeira coisa que acontece aqui é essa comparação. É essa condição aqui, que eu vou transformar na minha função recursiva como if. Se o i for menor do que 3, faça alguma coisa.
faço o quê? O que tiver dentro do laço for, eu vou e copio, certo? Aqui eu só tenho uma instrução, mas poderia ter várias instruções aqui. Muito bem. Olha lá, imprima ele. E aí o que eu faço? Agora eu vou ter o incremento da minha variável, então i recebe mais 1. E aí eu chamo a minha função recursiva novamente, porque eu quero que se repita tudo de novo. Faz algo e eu passo o i aqui. Pronto. É isso, pessoal. Então vamos lá, vamos ver se isso funciona. Vamos colocar no código. Está feito, ok? Vamos executar 0, 1 e 2, que é o esperado. Legal? Dá para simplificar, claro, eu não preciso dessa variável aqui, né? No meu exemplo eu posso passar o 0 direto aqui. Eu não preciso desse contador aqui, eu posso colocar o contador aqui direto, tá? E vamos ver como isso funciona lá no nosso esquema, que novamente é extremamente importante que vocês façam ele. Então a minha função main, quando for executada, vai chamar a função faz algo. O i começa valendo 0, porque eu passei o 0 aqui quando eu chamei a função faz algo a partir da função main. Aí vai ser verificado, i é menor que 3? 0 é menor que 3? É. Então ele vai imprimir o valor de i, que é 0, aí vai fazer o incremento aqui, i passa a valer 1, e vai chamar o faz algo. Então a variável i aqui vai receber o número 1. Vai ser verificada a condição. 1 é menor que 3? É. Então ele vai apresentar o printf dessa variável i, que é 1. Vai incrementar o i aqui, então o i era 1, passa a valer 2. E vai chamar o faz algo de novo, que vai fazer o quê? A mesma coisa. O i dessa execução passa a valer 2, porque foi passado o 2 para cá. 2 é menor que 3? É. Então ele vai entrar aqui no bloco, vai imprimir o 2. Vai incrementar o valor de i, o i aqui vale 2, então passa a valer 3, e vai chamar a função faz algo de novo. Então nessa execução, a função faz algo é chamado e é passado o valor 3, então i passa a valer 3. Vamos entrar aqui na condição. 3 é menor que 3? Não é. Então eu não entro no bloco, aqui não tem mais nada para fazer na função faz algo, eu volto para quem chamou foi esse aqui, não tem mais nada, volto para quem chamou, não tem mais nada para fazer, volta para quem chamou. Não tem mais nada que fazer, volta para quem chamou e acaba o meu programa. Legal? Então nesse vídeo a gente brincou um pouquinho com esses conceitos, né, de mapeamento e com aqueles primeiros 2 exemplos que a gente fez no vídeo anterior. Não tenho receio de voltarem nesses vídeos e revisarem esse conteúdo. Legal? E agora o próximo vídeo vai ser de exercícios. Então, sugiro fortemente que vocês peguem esses exercícios, façam bastante esses exercícios, façam o desenho da execução de cada exercício que vocês forem fazer, e aí no próximo vídeo a gente faz a correção. Muito bem, obrigado pessoal pela atenção, até a próxima.